Então, a gente aqui está fazendo um percurso na igreja antiga. A gente já falou do avanço do cristianismo no Império até o ano 100. A gente falou sobre a luta da igreja antiga, católica imperial, para sobreviver. E a gente está chegando agora na supremacia da antiga igreja católica imperial. A gente teve aquele momento em que a igreja ela sofreu perseguição, sofreu resistência, e agora a gente já está chegando num ponto em que a igreja ela já está começando a experimentar uma certa acomodação no aspecto político. Aqui na página 99 do livro de Erling Cairns, né, o cristianismo através dos séculos, a gente vê que é muito comum as pessoas tratarem o período esse período aqui entre 375 a 1066 como Idade das Trevas, e em que as tribos bárbaras teutônicas afluíram em massa para a Europa Ocidental. E a igreja nesse período enfrentou um duplo problema: o declínio do Império Romano, que apoiava a igreja, né, nesse caso aqui, que impôs a tarefa de, como Sal, conservar... O período das trevas é de 75 a... 375 a 1066. E nesse caso, o declínio do Império Romano impôs à igreja a tarefa de, como Sal, conservar a cultura heleno-hebraica, ou digamos assim, heleno de grego, lembra? Sim. Certo? A qual estava ameaçada de destruição. Os mosteiros onde os manuscritos eram cuidadosamente conservados e copiados tiveram um importante papel no cumprimento desta função. Sua tarefa como luz era levar o evangelho aos povos que formavam os contingentes de nômades bárbaros. Nisto ela foi bem sucedida, conseguindo até o empenho dos monges missionários conquistar as tribos para a fé cristã. Todavia, durante o processo de conservar a cultura e converter os bárbaros, a igreja perdeu muito de sua força espiritual, em parte devido à secularização e à ingerência do Estado em seus negócios. O desenvolvimento institucional e a doutrina foram negativamente afetados. Então a gente, por exemplo, quando não tinha aquela influência do Estado, a igreja era só a igreja. Com a influência do Estado, aí a igreja já começou, aquela questão do diálogo, certo? Você vai começando a perder um pouco mais da sua essência. Não é nem tanto a questão do diálogo em si, é de intromissão mesmo, porque se você observar, você vai ver que Constantino, ele chega a entrar em assuntos relacionados à igreja, porque a igreja está vinculada ao Estado. Agora, depois disso, o que começa a acontecer? Vem o declínio do Império Romano, e aí a igreja, assim, já não tem mais aquele guarda-chuva. Como é que ela faz? Agora a gente tem que ter uma estrutura para a gente manter a tradição que a gente tem, entende? Uma coisa mais ou menos assim. Mas isso foi imposição do governo. No início. Depois, o que acontece? O Estado vai perdendo força porque o Império Romano vai começando a ruir. Mas aí a igreja ela acaba se mantendo institucionalmente, sendo que institucionalmente e doutrinariamente ela já vai mudando. Por quê? Por causa dessa alteração que foi acontecendo devido à mistura igreja e Estado. Entende? Mais ou menos por aí. Deixa eu ver, acho que é a terceira quinta-feira que o Sérgio não vem, né? Ele está aqui pedindo desculpa, dizendo que não pôde estar presente. Eu estou só aqui observando, lembrando aqui. Então, seguindo, a questão de igreja e Estado. A gente pode observar que depois da concessão de liberdade de religião por Constantino,
a gente vai vendo alguns problemas políticos enfrentados pelo imperador. Nós vamos observar que há uma anarquia do século da Revolução que arruinou a República Romana entre 133 a 31 a.C. Terminou mediante o poderoso principado criado por Augusto após destruir o exército de Antônio. E este principado, no qual o imperador como príncipe dividiu o poder com o Senado, mostrou-se também fraco para superar o desafio do declínio interno e da presença dos bárbaros nas fronteiras do império. Ademais, a prosperidade e a paz do primeiro período do principado foram seguidas por outro século de revolução, entre 192 e 284. Em 285, Diocleciano organizou o império em bases mais autocráticas, tomadas de empréstimo dos despotismos orientais, numa tentativa de garantir a cultura greco-romana. Como o cristianismo parecia ameaçar esta cultura, Diocleciano fez uma fracassada tentativa de destruí-lo entre 303 e 305. Constantino, pelo contrário, mais esperto, certo? Ele viu que o Estado não podia destruir o cristianismo pela força. O melhor seria se aliar ao cristianismo usando a igreja como um parceiro para salvar a cultura clássica. E foi o que aconteceu. A igreja acabou pegando um pouco do que não deveria, né? E o império bebeu um pouco da água da igreja. A gente foi negociando. Eu estava, por exemplo, observando uma questão que acontece no Brasil e no mundo, e que muitas vezes pode acontecer inclusive nas igrejas da gente, por exemplo. Qualquer um que vai lutar contra a cultura perde. Como você geralmente consegue vencer numa batalha cultural? Colocando outros elementos nela. Entende? É aquele caso. Se está todo mundo pensando X, aí você fala assim, X está errado, é Y. Aquelas pessoas se sentem ofendidas e vão partir para cima de você. Agora, se você é isso aí, X está certo, vamos botar um Y junto para acompanhar? O que vocês acham de X, Y, Z? E aí nessa brincadeira, você vai vendo que a gente vai tendo uma mudança. O diálogo já passa, já não é mais um monólogo, já passa todo mundo a conversar. Ou seja, você pega um elemento de lá, traz um elemento daqui, e quando vai ver, as coisas não são mais o que era, e qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Entende? É como, por exemplo, você pega o retrato da cultura brasileira. Por volta da década de 70, você tem uma música que fala, vale tudo. Tu pensa, vale tudo? Vale qualquer coisa. Mas na própria música chamada Vale Tudo, ele fala, só não vale dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Então, deu para entender? Entende? Então você olha e verifica o seguinte, o que se chamava de vale tudo, não valia tudo. Tá dando para perceber? Então a gente vai vendo, né, que assim, essas questões são elementos culturais. Você vai tendo uma pitadinha de não sei o que na novela, um pouquinho de não sei o que na música, um pouquinho de não sei o que lá, né, na academia, entende? Aí quando você vai ver, na faculdade as coisas começam a mudar, a nova geração já fica com a cabeça diferente. Aí você, por exemplo, pegou a nova geração na faculdade, você pegou as senhoras pela novela, entende? Você pegou os homens pela música, pegou as crianças pelos programas infantis, e quando você vai ver, você não chegou a bater de frente com nada, mas agora todo mundo pensa parecido. Entende? É como quando você vê coisas como os orientais se comportando como norte-americanos, certo? Eu tenho a impressão de que o próximo dos Estados Unidos vai ser a China. Eu tenho essa impressão. E aí o que acontece? Você acha que a China está falida? Oxe, então, aí o que acontece? Pô, é mesmo? Então tá bom. Aí nesse caso, né, assim, não, pô, a gente respeita o cientista político que pesquisa muito aí. Mas aí, por exemplo, o que acontece? Você começa a pegar elementos de outro lugar. Então, há um tempo atrás, você estava vendo que assim, os Estados Unidos
exportando a cultura deles para tudo quanto é canto. Música. Entende? E aí você vê, por exemplo, hoje você vê as músicas coreanas com ritmos norte-americanos. Certo? Eu, por exemplo, se não fossem os adolescentes da igreja, eu nem saberia que existia o tal do K-pop. É, K-pop. Fazer o quê, viu? Não fala com adolescente. Aí o que acontece? São músicas coreanas cantadas por coreanos, mas às vezes em inglês e no ritmo que a gente está acostumado, que é o pop americano, entende? Aí você vai tendo aquelas batidas, pancadão, rebolado, aquele negócio todinho. Aí você olha para o negócio desse falando, caramba, Coreia. Entende? Então você vê que a tradição muda. Por exemplo, você pega elementos do comunismo e você vê esses elementos do comunismo sendo interiorizados na cultura chinesa. Porque a China não tinha que ser comunista, mas elementos externos começaram a mudar o contexto daquele país. Então, aí você vai percebendo que assim, o problema é que muitas vezes nós, mais velhos, nessa guerra cultural, a gente vai para o karatê em vez de ir para o jiu-jitsu. Entende? Em vez da gente contornar, dialogar, conhecer, conviver, mergulhar, a gente já quer, entende? Aí nisso que a gente faz, o cara já reage, nisso que ele já reage, se tranca. Aí você não tem como saber como é que é o pensamento lá. Então Constantino teve a postura diferente de Diocleciano. Vamos matar, vamos prender, vamos não sei o que lá e tal. Isso gerou o que nos cristãos? Estamos lutando pela fé. Quando Constantino vem, não, Constantino, a gente tem aqui um problema doutrinário, não sei o que e tal. Aí é como eu até brincando dizendo, né? Como se de repente, imagina se os evangélicos do Brasil chamassem o Bolsonaro para dizer o que é o que na teologia cristã, entende? Então, claro, estou sendo bastante grosseiro na analogia, mas onde eu quero chegar com isso? Constantino, ele fez uma coisa que acabou o seguinte, olha, eu acabo dando as cartas, mas eu não bato de frente com vocês, a gente está junto, fechamento, e isso fez o quê? Diminuiu a resistência. Claro que, obviamente, cristãos resistem, né? Alguém fala assim, não, isso aí não está legal. Mais antigo. Mas está dando para entender, só que é o seguinte, mesmo tendo essa resistência, a maioria, entende? Aí é que está a questão. Então, por exemplo, houve um tempo que alguns movimentos, alguns pensamentos, algumas tendências, elas eram opostas à igreja. Hoje o que está acontecendo? Estão se aproximando da igreja, geralmente por meio da juventude, estão se aproximando da igreja, e aí o que acontece? Esses cristãos começam a associar algumas ideologias, algumas coisas com o evangelho e com Jesus. Então, por exemplo, eu já vi gente dizendo, né, que o primeiro comunismo começa lá em Atos dos Apóstolos. Estou entendendo? Estou falando sério, diante de Deus. Então, aí às vezes, por exemplo, a pessoa ela vai pegando elementos religiosos e misturando com algumas ideologias, alguns pensamentos e tudo tal. Aí chega uma hora que ela está defendendo uma ideologia, mas ela está dizendo que está defendendo a fé. Por quê? Porque não entrou na guerra. Mas foi o quê? Entende mais ou menos? Então, e eu percebo que a tendência da gente é ir para o enfrentamento. Eu pelo menos observo que assim, o Constantino, ele foi sagaz. Não vamos para o enfrentamento, vamos para o diálogo, vamos para a interação, vamos para o bate-papo, vamos nos aproximar. E acabou que ele liderou muito mais a igreja do que os imperadores que atacaram, feriram, mataram. Pelo contrário, esses imperadores só promoveram a igreja. Tanto que que muitos atribuem o declínio da igreja com essa aproximação política com o Estado. Entende? Fica a dica aí para o século XXI, entendeu? Mas misturou o negócio, deu ruim. Hoje está mais ou menos por aí também. Porque, e detalhe, e todo mundo é profeta, né? Por exemplo, o cara que é contra o presidente, ele é profeta, o cara que é a favor do presidente, ele é profeta, quando o profeta não tem lado. Entende? Profeta é o seguinte, você é o rei Davi, né? Você é fechamento, eu estou aqui no palácio,
mas ó, você catou a mulher do cara, vou pregar contra você. Acabou. Entendeu? Então, não tem esse negócio de, não, mas no caso dele, não. Vou pregar. Entende? Agora, quando, por exemplo, a gente mistura a igreja com o Estado, então a igreja ela acaba sendo uma serva do Estado. Aí, quando você vai ver, quem é o líder da igreja? É o monarca, e não mais Jesus, né? Essa é a questão. Aí nisso, a gente viu, né, que assim, esse foi o caminho. Constantino era filho ilegítimo do líder militar Constâncio, com uma bela mulher livre cristã do Oriente, de nome Helena. Numa batalha em 313, quando parecia que os inimigos lhe venceriam, Constantino teve uma visão de uma cruz no céu, com as seguintes palavras em latim: com este sinal vencerás. Tomando essas palavras como um presságio, ele fez o quê? Derrotou os inimigos na batalha da Ponte Milvia sobre o rio Tigre. E aí, embora a visão possa ter ocorrido, é evidente que o favorecimento da igreja por Constantino foi um expediente seu, certo? Então, a igreja poderia servir como um novo centro de unidade e salvar a cultura clássica e o império, porque a igreja, mal ou bem, ela tinha elementos romanos, ela tinha elementos ocidentais, né? Ela tinha elementos, conforme a igreja já estava no contexto gentio, então ela tinha elementos de cultura que poderia preservar. Poderia acontecer isso. E, detalhe, com ele dando as cartas, certo? Então, se ele viu, ou se ele não viu, para mim não faz diferença. A questão é que assim, ele fez uso disso. Isso foi importante para ele. Inclusive no exército dele, nas escudas, ele mandou estampar com bandeira. Isso é história. Está dando para entender? Então é aquele caso. O aparelho religioso ele pode se tornar um grande aliado ou um terrível inimigo. Na visão que a gente pode fazer essa visão também. Ele fez isso para se acumular, dizer que está junto com a igreja. Exatamente. A gente não sabe se foi verdade ou não. Entende? A história conta, né? E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, ele protelou o seu batismo até antes da sua morte e de manter a sua posição Pontifex Maximus, sacerdote principal da religião pagã do Estado. Isso parece ter apoiado a sua ideia. Ademais, a execução por ele ordenada de um jovem que poderia reivindicar o trono não condiz com a conduta de um cristão sincero. Talvez tenha sido tudo uma mistura de superstição, sagacidade na sua estratégia de governo. Correto ou não esta interpretação de suas intenções, o fato é que Constantino inaugurou uma política de favorecimento da igreja cristã e em 313 ele e Licínio garantiram-lhe a liberdade de culto pelo Edito de Milão. Vocês devem lembrar que a gente leu o Edito de Milão na semana passada. Nos anos seguintes, Constantino promulgou outros 2 editos que tornavam possíveis a recuperação das propriedades confiscadas, lemos isso, não sei se vocês lembram, o subsídio da igreja pelo Estado, a isenção ao clero do serviço público, a proibição de adivinhações e a separação do dia do sol, o domingo, como um dia de descanso e culto. Ele tomou uma posição de liderança teológica no Concílio de Nicéia, quando arbitrou a controvérsia ariana. Apesar de o número de cristãos não ultrapassar a 1/10 da população do Império, nesta época, eles exerceram uma influência no Estado bem maior do que se poderia esperar pela quantidade de membros que possuía. Então a gente viu toda essa realidade sendo transformada. E além de garantir liberdade e favores para a igreja e submetê-la ao serviço do Império, Constantino, em 330, fundou a cidade de Constantinopla. Este ato ajudou a dividir Oriente e Ocidente e abriu caminho para o cisma em 1054, mas providenciou um paraíso para a cultura greco-romana quando o Ocidente caiu sob as tribos germânicas do século V. Ela tornou-se o centro do poder político no Oriente
e o bispo de Roma, após 476, foi deixado com poder político além do espiritual. E aqui a gente, por exemplo, observa que os filhos de Constantino continuaram sua política de favorecimento à igreja, levando mais adiante ao colocarem o paganismo na defensiva, com editos que proibiam sacrifícios pagãos e a frequência aos templos pagãos. Quando parecia que o cristianismo ia se tornar religião do Estado, houve um retrocesso com a ascensão de Juliano ou Julião em 361 ao trono imperial. Juliano foi forçado a aceitar o cristianismo formalmente, mas a morte de parentes seus nas mãos do governo cristão e o estudo que fez da filosofia em Atenas o levaram a se tornar um seguidor do neoplatonismo. Ele retirou da igreja cristã os privilégios e restaurou a liberdade plena de culto. Todas as facilidades foram concedidas para ajudar no avanço da filosofia e da religião pagã. Felizmente para a igreja, seu reinado foi curto e o retrocesso no desenvolvimento da igreja apenas temporário. E os reis seguintes continuaram a prática de assegurar privilégios à igreja até que o cristianismo se tornasse, afinal, a religião oficial. O imperador Graciano renunciou ao título de Pontifex Maximus. Teodósio I promulgou em 380 um edito, tornando o cristianismo uma religião exclusiva do Estado. Qualquer pessoa que seguisse outra forma de culto receberia punição do Estado. Em 392, o edito de Constantinopla estabeleceu a proibição do paganismo. Em 529, Justiniano desferiu um golpe de misericórdia sobre o paganismo, quando determinou o fechamento da escola de filosofia de Atenas. Olha a reviravolta e, mais uma vez, a questão de política e religião. Você percebe que a cada mudança política muda alguma coisa no campo religioso, certo? Quer dizer que ele foi contra o paganismo? Exatamente. Nesse caso aqui, a gente já está falando de Graciano, entende? Porque lá atrás, quando a gente tem Juliano, é uma outra situação. Constantino já foi para aquele caminho da liberdade, certo? Chega na frente e trava todo mundo. Exatamente. E aí, revendo os caminhos da transformação do cristianismo de seita de poucos seguidores à religião oficial do poderoso Império Romano, a gente vai concluir que, com a vantagem da perspectiva do tempo, essa vitoriosa marcha foi prejudicial à igreja, certo? É verdade que o cristianismo elevou o nível moral da sociedade ao ponto de a dignidade da mulher ser conhecida na sociedade, os espetáculos de gladiadores serem abolidos, os escravos receberem melhor tratamento, a legislação romana tornar-se mais justa e o avanço da obra missionária ter aumentado. Entretanto, o governo, em troca dos privilégios, da proteção e da ajuda que oferecia, achava-se no direito de interferir em assuntos espirituais e teológicos. Em Arles 314 e em Nicéia 325, Constantino arrogou-se o direito de arbitrar a disputa na igreja, embora fosse apenas soberano temporário do império. O longo conflito entre a igreja e o Estado começa aí. Infelizmente, a igreja ganhou em poder, mas se tornou uma arrogante perseguidora do paganismo, do mesmo modo que as autoridades religiosas pagãs tinham agido em relação aos cristãos. Então você percebe que a igreja deixou de ser aquele cordeiro do discurso para ser aquele soldado da perseguição. Entende? Em vez de expor as ideias, começou a impor as ideias, certo? Aí a gente Aí no caso nós podemos dizer que ela veio com esse pensamento até a época da Inquisição. Por aí, entendeu? Então você percebe por quê? Porque a igreja ela foi ganhando poder. Até chegar. Entende? A igreja não ficou sendo aquele movimento do mestre da Galileia. A igreja não ficou sendo aquela comunidade do reino de Deus, trazendo uma nova vida para as pessoas. A igreja virou uma instituição, virou Estado. Entende? Que podia influenciar nos rumos dos países.
entende? Que podia, de alguma forma, decidir quem vive e quem morre. Aí os líderes da igreja, rapaz, imagina, a gente bota só 100 reais a mais na carteira, já fica metido. Imagina você poder decidir, acabou tudo que é outra religião, porque só Deus é o Senhor. Aí tu fica assim, mas peraí, nem Deus impõe a fé para todo mundo. Deus não fez isso, mas devia ter feito, eu vou fazer, entende? Então aí você percebe que nisso daí o povo começa a se perder. Sim. Entende? Ela acaba virando um Estado como é hoje. Exatamente. E aí a gente tem essa... Oi? O poder que esses caras exerceram, e mesmo com conhecimento, digamos assim, de causa, eles preferem ficar com o poder, no senhorio, do que ganha dinheiro, do que valorizar almas. Isso daí não é só uma questão da igreja lá atrás, hoje também, entende? Porque é aquele caso, por exemplo, a igreja, ela precisa da estrutura, né? Até porque, por exemplo, vamos lá, a estrutura dessa igreja facilita para a gente ter as aulas, entende? A estrutura da igreja pode dar bolsa de compra para as pessoas que estão em situação de crise. Então, a estrutura da igreja pode fazer com que a gente prepare materiais para a evangelização. Então, a estrutura ela é importante. Só que é como aquilo que Jesus falou sobre o sábado ser feito para o homem e não o homem ser feito para o sábado. O problema é que a estrutura da religião fica parecido com o Estado para com a sociedade. Se você observar, era para o Estado servir a sociedade. Você paga imposto, e aí o Estado devolve em segurança, educação e saúde. Só que o que acontece? O Estado está praticamente quebrado, porque o Estado tem que sustentar os agentes do Estado. E aí não sobra dinheiro para devolver em educação, saúde, certo? E segurança. E aí, praticamente, os nossos impostos é para manter a máquina, porque o Estado não pode quebrar. Trazendo para o contexto de igreja, o que acontece? A gente acaba vivendo para manter a estrutura. As organizações da igreja, os departamentos da igreja, a denominação, essas coisas todinhas. Quando, por exemplo, era para a gente financiar a estrutura, para a estrutura possibilitar a novidade de vida. Ou seja, tem um ministro que ele tem um suporte financeiro para poder se dedicar à vida das pessoas. Só que na prática, esse ministro, ele acaba virando um empregado da igreja, e aí nisso ele não cuida das pessoas, porque tem que cuidar da estrutura, entende? Aí a turma quer ser diácono na igreja, mas quer ser diácono para quê? Para ficar numa estrutura de poder, e não necessariamente para servir a igreja. Observa bem que assim, infelizmente, a sedução do Éden, você vai ser igual a Deus, é um troço que é o seguinte: deu uma ferroada no homem e até hoje o negócio está desse jeito, entende? A gente quer controlar mais do que conviver, entende? A gente quer ficar nesse negócio e aí dá ruim.